Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Depois da derrota final de Satanás, a profecia fala de um trono branco. Quando as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, eu digo que concordo com isso. Exatamente por conta desse texto que está no Apocalipse. Porque não importa o caminho que você siga durante a vida, você vai se encontrar com Deus. Quer seja na ressurreição, quer seja no arrebatamento, quer seja na transformação do corpo, quer seja diante do trono branco, em algum momento você vai se encontrar com Deus. Porque o texto diz que os mortos passam por ali. Qualquer caminho, então, leva para esse encontro com Deus. Mas, para passar a eternidade com Ele, só Jesus é o caminho. Diante do trono branco, o seu nome pode não estar no livro da vida. E aí, o texto já diz o que acontece. Esse é momento de julgamento. Quem está em Cristo não passa por esse momento. Porque está com o Senhor pelo novo e vivo caminho. O caminho qual é? Jesus. Mas o texto diz que os livros são abertos e há julgamento com base no que está escrito nesses livros. Acredito que não há muito o que se falar a respeito desse momento, desse texto do Apocalipse, ainda que ele seja realmente muito importante dentro do pensamento escatológico. Primeiro, ele confirma o que as pessoas normalmente dizem, que todos os caminhos levam até Deus. É verdade, mas para passar a eternidade com ele, só há um caminho. Jesus é o caminho. Além disso, eu preciso salientar uma coisa que muitas pessoas entendem como se fosse muito óbvia nesse texto, mas que eu não vejo tão óbvio assim. Aliás, eu vejo ao contrário. Há quem pense que quem chegar nesse momento de julgamento, tudo o que resta a partir daí é a condenação. Muitas pessoas entendem que esse momento é apenas para confirmar a sentença condenatória. Mas o texto diz que o julgamento acontece de acordo com as obras que constam dos livros. Lembrando de Romanos, capítulo 2, versículo 15, podemos entender que as pessoas podem ter atitudes de acordo com algo que o Senhor permite esse entendimento. Penso que isso será julgado nesse momento do trono branco. Os livros vão mostrar como as pessoas agiram diante da vida que tiveram. Mas não acho óbvio que seja apenas para condenação. Ou o texto não diria que quem não foi achado no livro da vida foi condenado. O texto já diria que todos foram condenados de uma vez. Mas não é isso que eu leio no texto. O que me faz então pensar que, ainda que seja muito complicado, nós podemos ter surpresas nesse momento do trono branco. É algo sério e complicado mesmo. Em Jesus, temos isso por graça e não acho que seja adequado correr tanto risco assim esperando o trono branco. Mas pelo texto, podemos ter algum encaminhamento diferente do que se define como único. Não vejo a possibilidade apenas de condenação aqui. Porque quem não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Dá para entender que há quem é achado no livro. Ou esse é um livro completamente em branco.
Ou ainda, como já disse, seria dito que todos foram lançados. Não é o que o texto diz. Muito melhor é confiar nos méritos de Jesus. Algumas pessoas ainda tentam dizer: ah, não, mas os nomes que estarão no livro da vida são os nomes dos salvos. Mas o livro é aberto no momento do trono branco, e se procura nomes inscritos ali, ou não, durante o trono branco. Aqueles que foram arrebatados, ressuscitados e estiverem com o Senhor, passarão por outros momentos durante as bodas do Cordeiro, como se entende nesse pensamento escatológico. Então, aquele que está em Cristo não é destinado para a ira, não é destinado para esse momento de julgamento. Nós recebemos por graça a salvação. Então, ainda que os nomes possam estar sim lá, o texto não diz com todas as letras que ninguém foi achado naquele livro dos que tiveram que passar por aquele momento diante do trono branco. O texto diz que quem não foi achado foi lançado no lago de fogo. Então eu entendo que é possível sim haver alguma possibilidade de encontrar pessoas e o livro constar com o nome dessas pessoas. E aí então elas não serão lançadas no lago de fogo. Isso é com o Senhor. Nós muitas vezes tentamos entender quem está, quem não está, e aquilo que nós vemos pode nos enganar, mas o Senhor vê o coração. Ele sabe realmente como é o coração da pessoa, e Ele pode entender melhor todas as coisas. É por isso que é por graça. É por isso que não é observando meras regrinhas, mas seguindo a direção do Espírito Santo, fazendo as coisas de acordo com a vontade do Senhor, buscando o melhor, para que possamos passar a eternidade com o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.